Já conhecemos sobre as obrigações tributárias e sobre a responsabilidade. E agora eu vou conversar com você sobre os sujeitos da obrigação tributária, que leva em consideração quem é o responsável por cumprir as obrigações e quem tem o dever legal de exigir o cumprimento. Os sujeitos são divididos em sujeito ativo e sujeito passivo, sendo que existe também o sujeito passivo indireto, que faz as vezes do sujeito passivo direto. Esses sujeitos constituem a relação jurídico-tributária. Ouçam os 2 últimos episódios, que juntamente com esse é quase uma introdução à disciplina de Direito Tributário 1, com o estudo dos artigos 119 ao 124 do CTN. Se esse é um assunto que te interessa, já siga o nosso podcast, coloca 5 estrelinhas e mande para um amigo que também vai gostar. Toda semana temos um novo episódio do jeito que você já conhece. Informação simples, específica e direta ao ponto. O sujeito ativo é legitimado pela legislação tributária a cobrar o tributo devido, que pode ser cobrado de uma pessoa física, jurídica ou outro ente despersonalizado, conforme determinado em lei vigente antes da prática do fato gerador. O sujeito ativo possui o poder de fiscalizar, lançar e cobrar o tributo, estando respaldado pela legislação para exercer tal competência. É necessário compreender que o sujeito ativo da obrigação tributária é o credor do tributo, recebedor do montante pecuniário calculado conforme a legislação de regência de determinado tributo. Ou seja, o sujeito ativo da obrigação tributária é a entidade com poder legal para cobrar e fiscalizar a obrigação imposta por lei, exercendo papel fundamental na arrecadação e na estrutura tributária do país. Já o sujeito passivo da obrigação tributária refere-se à parte do devedor, ou seja, o contribuinte ou o responsável pelo pagamento do tributo. É aquele obrigado ao pagamento do tributo ou obrigado a realizar atos para facilitar a fiscalização ou a arrecadação do tributo. E esse sujeito passivo pode ser um sujeito passivo direto ou indireto. O sujeito passivo pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou uma entidade despersonalizada, conforme estabelecido pela legislação tributária. É o indivíduo sobre quem recai o dever de cumprir a obrigação tributária. O sujeito passivo direto é aquele que possui relação direta e pessoal com a situação que constitua o fato gerador de determinado tributo. Ele terá seu patrimônio suprimido pela retirada compulsória para o pagamento dos tributos. O contribuinte também é chamado de sujeito passivo primário na relação tributária. De maneira bem simplificada, o sujeito passivo da obrigação tributária é o devedor do tributo. O sujeito passivo é crucial para o funcionamento do sistema tributário, uma vez que é sobre ele que recai o ônus financeiro e a responsabilidade de cumprir com as obrigações estabelecidas pela legislação tributária. Lembram que eu já comentei com vocês sobre a substituição tributária? Por último, falaremos do sujeito passivo indireto, que é aquele que, mesmo não possuindo relação pessoal e direta com o fato gerador, tem sua vinculação à situação descrita como fato gerador em decorrência de lei. O sujeito passivo indireto também é chamado de responsável tributário. O responsável deve possuir alguma relação, ainda que indireta, com o fato gerador, conforme encontramos no artigo 128 do CTN e no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. O sujeito passivo indireto é o responsável legal pelo pagamento do tributo. É afetado pela obrigação tributária de maneira indireta, pois o custo financeiro do tributo é transferido a ele por meio das relações comerciais, contratos ou acordos. Ou seja, o sujeito passivo indireto é aquele que acaba assumindo o ônus financeiro do tributo, embora a obrigação legal de pagamento recaia sobre outro agente. Em rápida síntese, o sujeito passivo, seja ele direto ou indireto, é o contribuinte e o responsável pelo recolhimento do tributo, que paga os tributos para o sujeito ativo, seja a União, Estado ou município, por exemplo. Muito obrigado, pessoal. Espero que o estudo de vocês sobre a relação jurídica tributária das obrigações seja de bom proveito e fiquem ligados. Toda semana temos um novo episódio daquele jeito que vocês já conhecem. Informação simples, específica e direta ao ponto. Até lá!